Salve, salve, bom dia, boa tarde, boa noite para todos que estiverem assistindo e vai assistir esse vídeo. Canal Net Futebol, hoje a gente tem alguns assuntos importantes a falar sobre vocês. Inclusive falar sobre a questão aí do mau desempenho e uma possível demissão de Jorge Sampaoli no comando do Flamengo. A limpa, a faxina que o elenco do Flamengo irá sofrer no final do ano, a treta entre Neymar e Jorge Jesus no Al Hilal, o título de Dorival Júnior pelo São Paulo na Copa do Brasil e a rodada do Campeonato Brasileiro, onde culminou com a vitória do Vasco ontem no final da partida contra o América Mineiro, automaticamente conseguiu sair da zona do rebaixamento. Isso e muito mais aqui no nosso canal Net Futebol, o canal de todo torcedor. Vem assistir, vem ficar com a gente aqui e assista esse vídeo do início até o fim que você terá notícias muito importantes do futebol brasileiro e o futebol internacional. Vamos lá, vamos começar a falar sobre a questão do título do São Paulo. Domingo, anteontem, teve a grande final da Copa do Brasil, onde São Paulo e Flamengo se enfrentaram no Morumbi, mais uma vez, casa lotada. São Paulo conseguindo a maior renda de todos os tempos em relação ao seu jogo no Morumbi. Um jogo que poderia ser crucial, principalmente pela sobrevida tanto do ano do São Paulo como a questão do desempenho de Jorge Sampaoli no Flamengo. E aí o Flamengo conseguiu sair na frente com um gol do Bruno Henrique um pouco chorado, vamos dizer assim, que a bola acaba batendo na trave e sobra diretamente no pé dele. Um momento de sorte do Bruno Henrique, aonde que ele sai na frente. E aí o São Paulo teve que recorrer logo, partir para cima para poder empatar o jogo, até porque o empate era muito favorável ao São Paulo pelo fato do primeiro jogo o São Paulo ter ganhado de 1-0. E aí o São Paulo automaticamente consegue já logo o empate, logo em seguida, mesmo ainda no primeiro tempo com o Rodrigo Nestor, um chute belíssimo fora da área, que possibilitou o São Paulo empatar o jogo. E aí no segundo tempo foi aquele jogo amarrado, o Dorival tentando controlar o meio de campo para poder sair com o empate, que o empate lhe favorecia em relação, talvez, pela questão do agregado em relação a esses dois jogos. O São Paulo conquistou o primeiro título da Copa do Brasil, depois de muitos anos sem conquistar absolutamente nada. Dorival Júnior foi um treinador que conseguiu erguer o São Paulo e principalmente a moral de certas peças que estavam em baixa, principalmente com o antigo treinador Rogério Ceni, e aí ele fez essa conquista. Dorival Júnior, para quem não se lembra, foi campeão da Copa do Brasil no ano passado com o Flamengo. E por ironia do destino, esse ano foi campeão pelo São Paulo contra o seu antigo clube, o Flamengo. E aí agora virou festa, o São Paulo inclusive vai jogar amanhã às 19 horas contra o Coritiba, um jogo adiado do Campeonato Brasileiro, mas vai ser aquele jogo de festa, aquele jogo de comemoração. Inclusive Dorival Júnior deve colocar um possível time reserva para jogar esse jogo, porque aí está pensando agora no final de semana no clássico contra o Corinthians. Agora a gente vai falar sobre o outro lado da moeda. Inclusive o São Paulo desembolsou em grana mais de 70 milhões de premiação com esse título. 30% desse valor, na faixa de uns menos de 30 milhões de reais, vão ser destinados para a comissão técnica e jogadores por premiação desse grande título aí da Copa do Brasil pelo São Paulo. Agora falando do lado do Flamengo, Jorge Sampaoli já era nítido que estava com os dias contados, mas falta sacramentar a saída dele em definitivo. Jorge Sampaoli, desde aquele momento, daquele problema que teve, o seu preparador físico da sua comissão técnica em agredir o atacante Pedro naquele jogo contra o Atlético Mineiro que o Flamengo conseguiu virar no Independência, ali o trabalho do Jorge Sampaoli começou a se questionar. Em determinados momentos a gente era bem nítido em dizer que o elenco estava rachado, que o elenco não fazia muita força para jogar com o Sampaoli. E isso foi ficando bem evidente em todos os jogos. Por exemplo, o Pedro
já está há mais de 5 jogos sem marcar um gol. O atacante que foi bem badalado, atacante que disputou a última Copa do Mundo há mais de 5 jogos sem fazer gol. Você vê que o único ali que consegue se desempenhar e até mesmo não tem recebido críticas do torcedor do Flamengo é o Bruno Henrique, que é o único ali que se esforça para poder e é o único que possivelmente não deve renovar, porque a diretoria do Flamengo não quer renovar com esse jogador. E aí você vê o caos que é o Flamengo hoje, inclusive, possivelmente quando ele enfrentar o Bahia, reencontrando o Rogério Ceni no sábado, Jorge Sampaoli não estará mais na beira do campo, até porque a diretoria do Flamengo foi muito amadora em não demitir esse treinador que estava nítido que ele já não comandava mais a equipe na beira de campo. Os jogadores não compravam mais a ideia de Jorge Sampaoli e simplesmente eles, não tendo essa convicção, não mandando o treinador embora, conseguiram perder aí 70 milhões em investimento, principalmente no seu próprio elenco caro e algumas peças limitadas e fracas. Você vê nítido que o Flamengo vai entrar no vermelhinho, porque o único que resta agora é tentar uma vaga na Libertadores direto e não na pré-Libertadores, que aí pelo menos para salvar o ano do time da Gávea. Vamos falar agora sobre a questão aí de um momento aí delicado em relação a uma equipe da Arábia Saudita. Jorge Jesus, que tem seu nome ventilado todo ano no Flamengo, está treinando o Al Hilal. Inclusive, Jorge Jesus, quando recebeu a contratação do Alexander Mitrovic, centroavante que estava no Fulham, na Premier League, postou na rede social, fazendo meu matador chegou. E aí, quando o Neymar desembarcou no Al Hilal, o Jorge Jesus já não fez a mesma situação que fez com os outros jogadores. Aquilo ali já se tornaria estranho, mas enfim, foi algo inevitável. A partir do momento que o Neymar foi contratado e começou a treinar, apareceu a convocação da seleção brasileira com o Fernando Diniz, e aí o Fernando Diniz convocando o Neymar. Jorge Jesus deu uma coletiva falando que achava um absurdo um jogador que não tinha condições de jogar na sua própria equipe ser convocado para uma seleção. E aí começou a existir aquele atrito entre a maior estrela do clube e o seu treinador atual. E aí o Neymar foi para a seleção, jogou os 2 jogos com mais de 90 minutos de minutagem dentro de campo, e aí só mascarou que Jorge Jesus recebeu uma indireta do Fernando Diniz, dizendo que o Neymar foi convocado para ele ser feliz ali na seleção, jogar feliz em futebol. Isso aí não caiu bem nos bastidores do clube árabe, e muito comunado pela questão do desempenho em resultados em relação ao que o Al Hilal vem apresentando. Por mais que o Al Hilal teve um grande jogo contra o Al Ittihad, um grande adversário hoje, em relação até jogadores e principalmente pelo alto investimento, o Al Hilal conseguiu na época ganhar de 4-3 um jogo de virada que estava perdido por 3-1, mas o desempenho depois disso vem desagradando principalmente o Sheik, dono do Al Hilal. E aí vem colaborando muito em que lado o Sheik vai estar. O lado da principal estrela que ele contratou, o Neymar, ou do seu grande nome de treinador, que hoje é Jorge Jesus. Neymar desmentiu nas suas redes sociais falando que não existe essa briga, não existe esse atrito, mas pessoas ligadas no mundo do futebol, principalmente conhecendo o histórico de personalidade de Jorge Jesus e Neymar, existe isso, existe esse atrito, e muito dos próximos jogos vai depender do desempenho para ver se Jorge Jesus vai continuar no comando do Al Hilal ou não. Ontem, por exemplo, o Al Hilal disputou a Copa do Rei Saudita, que é praticamente a Libertadores ou a Copa do Brasil aqui no Brasil, e conseguiu ganhar de 2-0 com Neymar nem sendo relacionado. Não sabemos se ele foi poupado ou foi uma opção de escolha do treinador.
É lógico que ao longo dos jogos a gente vai ver esse desempenho sendo feito. E assim, Jorge Jesus, ele é um treinador que é pavio curto. Tem que ser do modo dele. Se não for do modo dele, tem jogadores que não conseguem se adaptar ao estilo dele. Agora a gente vai falar sobre a questão principalmente em relação ao Campeonato Brasileiro da Série A, que ontem culminou com a saída do Vasco da Gama em relação à zona do rebaixamento. Num jogo bem amarrado, principalmente um jogo do desespero, onde América Mineiro e Vasco se enfrentaram, o América Mineiro cometeu um grande erro num jogo de desespero, que é perder um jogador ainda no primeiro tempo. E isso atrapalhou e muito a pretensão do América Mineiro ter saído com a vitória. No segundo tempo, o Ramon Dias, treinador da equipe, colocou o time para frente, principalmente com o jogador a mais e precisando ter a vitória em mãos para poder sair da zona, mas não conseguiu muito porque a zaga do América estava bem postada. Só que no finalzinho do jogo, Juninho, volante Juninho, cometeu um erro, na minha avaliação, de fazer uma falta desnecessária, onde o Paulinho bateu de uma forma bem produtiva, uma batida em excelência, colocando ali no primeiro pau, onde o Jair desviou e a bola subiu, encobrindo o goleiro do América Mineiro, fazendo ali um 1-0 nos acréscimos da partida, fazendo com que a torcida do Vasco ficasse loucamente feliz em relação ao time que está saindo da zona do rebaixamento e com agora 26 pontos está em 15º colocado hoje atualmente na Sul-Americana. E falar em questão do América Mineiro, o América Mineiro não vem tendo essa participação. É um time que caiu muito de produção desde a época do Wagner Mancini, hoje com o Fabian Bustos. Não agregou em absolutamente nada. Você vê as escolhas que ele teve em relação a deixar, por exemplo, o Benítez, que foi um grande destaque com o Wagner Mancini no América Mineiro, nem tendo a oportunidade de jogar. E você vê um jogador que chegou agora, mas não tem ritmo de jogo, que é o Casares, entrando na equipe e podendo fazer absolutamente nada. Então, nesse Campeonato Brasileiro de altos e baixos, onde o Botafogo está perdendo e possivelmente, se não ganhar nas próximas partidas, e o Palmeiras e o Grêmio, que estão ali na cola, conseguirem ganhar e tomar essa primeira colocação, você vê que lá na briga do rebaixamento, você vê que nítido, já duas equipes já não tendo muita esperança e principalmente já garimbado a faixa de Série B, que é a Coritiba e a América Mineiro. Só um milagre, na minha opinião, para as duas equipes saírem dessa situação, até pelo futebol que eles vêm apresentando, está difícil, complicado deles saírem dessa situação. E aí vai acabar acontecendo que esse meio de semana serão jogos decisivos, como a semifinal da Libertadores. Fluminense e Internacional, Boca Juniors versus Palmeiras, 2 jogos que serão transmitidos aqui no canal Net Futebol, então conto com a sua presença para vocês assistirem esses jogos aqui coladinho com a gente. E principalmente hoje teremos 2 jogos importantes aí pela Copa do Rei Saudita. Meio-dia, o Al Ain vai enfrentar o Al Ahly do Roberto Firmino e Al Kolodd versus Al Ittihad do Benzema também enfrentará às 3 horas da tarde aqui no canal Net Futebol e principalmente às 9h30 da noite, a primeira semifinal da Sul-Americana. Corinthians e Fortaleza enfrentarão na Arena Corinthians o primeiro jogo da semifinal da Sul-Americana, que tem o outro confronto, a LDU com o Defensa e Justiça. Vamos ver se o Corinthians ou Fortaleza irá conseguir um título bem expressivo da Sul-Americana, porque muitas equipes não gostam de disputar a Sul-Americana, mas a Sul-Americana é um grande caminho para você conseguir uma vaga direta na Libertadores. Meus amigos, minhas amigas, um grande abraço para todos vocês. Esse é o nosso vídeo do canal Net Futebol. Se inscreva no nosso canal se você não for inscrito. Deixe o seu like, que é muito importante para aumentar aqui o engajamento do nosso canal.
Ativa o sino das notificações para você receber as novidades aqui e principalmente se você quer contribuir com o nosso canal, seja membro. A partir de R$ 2,99 você vai estar ajudando bastante em relação ao nosso trabalho e fortalecendo a cada dia que passa o nosso serviço aqui em relação a te dar essas informações privilegiadas sobre o canal, sobre principalmente o futebol brasileiro e o futebol internacional. E além de tudo, compartilhe para amigos, familiares, colegas, todo mundo. Aqui iremos falar de todos os clubes do Brasil e do mundo aqui no canal Net Futebol. Um grande abraço e agradecer a mais de 1.570 pessoas que estão aqui presentes no canal Net Futebol, rumo ao 2K, aos 2.000 inscritos, se Deus quiser, na virada desse mês de outubro, nós iremos atingir. Um grande abraço para todos vocês, um ótimo dia para todos. Tamo junto, aguardo vocês a partir de meio-dia nas transmissões aqui do canal Net Futebol.